todos estejam bem. Dando continuidade a nossas aulas, na aula passada a gente deu uma olhada nas revisões, né, nos fundamentos que vocês viram em topografia 1, falando um pouco sobre azimuth, correções e cálculo das coordenadas, né? E aí agora a gente vai entrar em propagação de variância aplicado a essa poligonal topográfica. Lembrando que tem que dar uma assistida na outra aula falando sobre propagação de variância, né, para relembrar o que significa, né, e como fazer. Mas de modo geral aqui, para dar uma ajudada, lembra que na aula passada nós calculamos aqui as coordenadas, correto? A gente já viu isso daí. O que eu quero agora é saber o valor da coordenada mais ou menos um valor que ele vai me dar aqui para cada uma dessas coordenadas, que me indica a qualidade com que eu estou calculando essas coordenadas aqui, tá? De modo geral, para ficar um exemplo bem simplório, bem grosseiro, mas que eu acho que vai entrar na mente de vocês, lembra que quando você está em época de eleição, o pessoal fala lá, o candidato A tem X%, o candidato B tem X% de intenção de voto, e o candidato C e D, enfim, tem X% de intenção de voto. A qualidade, ele fala, os pontos percentuais dessa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembram disso? Esse 2 pontos percentuais significa que, vamos imaginar que se fosse um percentual, né, não fosse uma coordenada, esses 2 pontos percentuais, então o candidato A tem 50% dos votos, de intenção de votos. Tô chutando aqui, certo? 50%. O erro, a qualidade, está falando que é mais ou menos 2 pontos percentuais. Então, teoricamente, assim, a grosso modo, esse cara poderia estar ou perto de 52 ou perto de 48. Desculpe. Tá? A grosso modo, é o que a gente vai fazer aqui. A gente vai achar as coordenadas e verificar qual é essa qualidade. É isso que vai falar se isso é bom ou isso é ruim. Imagina se o cara tivesse 50% de intenção de voto, mas ele tivesse mais ou menos 30% de margem de erro. Não tem jeito, né? É uma coisa muito grande, então tem que ser bem sempre muito pequeno. De novo, isso aqui é só um exemplo para relembrar um pouquinho de propagação de variância. Então a gente quer a qualidade com que eu calculei as minhas, né, coordenadas. Tudo bem? Então vamos lá, qual que é o problema? O problema está lá, ó. Um profissional, um engenheiro agrimensor e cartógrafo, ou só agrimensor, enfim, utilizou-se de uma estação total, certo? E mediu o azimuth da direção 0,1 e a distância entre as estações 0 e 1 a partir do ponto 0, cujas coordenadas são 0 e 0. Então ele já me deu o valor da coordenada de saída. Os valores obtidos foram, então ele já me deu o azimuth, eu não tenho que calcular o azimuth, certo? E me deu a distância, ele mediu lá a distância. Lembrando, o azimuth e a distância são as minhas observações, tá? Observações, é o que eu observo em campo em topografia. Ângulo e distância, certo? Beleza? Aí que vai entrar para saber qual é a qualidade com que eu vou estar executando o meu trabalho. Ele está usando uma estação que tem 5 segundos de erro angular. E o erro linear dela é de 5 milímetros mais 5 ppm. Em cima dos meus 2.000 metros. Tudo bem? Se eu usasse um aparelho mais preciso aqui de 1 segundo ou de um pior de 10 segundos, eu vou variando a minha qualidade, ok? Tem bastante coisa que a gente falou na outra aula lá de propagação de variância, que
dá para entender aqui agora que tem algumas variáveis que vão fazer com que o meu mais ou menos lá, ou seja, a minha precisão seja melhor ou não, tá? Aqui que ele quer? Ele quer que eu acho quais são as coordenadas do ponto P1 e o mais importante, qual a precisão dela, tá? Então vamos lá para a ilustração do problema. Eu tenho ali meu ponto 0, tá aqui, ó, meu ponto 0, meu ponto 1. O que ele mediu em campo? Ele veio, colocou aqui a estação total, mediu aqui nesse caso no norte, abriu esse ângulo e mediu, fez essa observação. Então eu tenho um azimuth dessa direção, certo? E depois ele foi e mediu, botou um prisma aqui, mediu essa distância. Distância de 0 para 1. Então o que eu tenho? Aqui ele me falou que a coordenada aqui é 0 e 0 desse ponto. Então vamos lá. Qual que é o modelo matemático que satisfaz essa condição? Eu não posso usar um modelo diferente, senão eu vou ter problema. Então qual que é o modelo matemático? O modelo matemático é eu quero calcular o x e o y do meu ponto 1. Esse é o meu problema. Como que eu faço para calcular esse valor? Vai ser o valor anterior, que é o de x0, certo? Mais a distância entre 0 e 1, multiplicado pelo seno do azimuth de 0, 1. Lembra lá? Ó, é a mesma coisa. Tem uma regrinha que eu costumo brincar para sempre relembrar, que na hora você pode esquecer, na hora de fazer a prova ou na hora de estar resolvendo o problema. Quando você vai comer um lanche, você pede lá, né? A gente pede um x-seno, perdão, um x-bacon, um x-salada. Lembra sempre que aqui é x-seno. Aí você nunca confunde esses dois. X-seno, o outro é o contrário. Tudo bem? Então, ó, como a gente falou na aula de propagação de variância, esse modelo, ele não é linear, porque ele tem aqui já um seno e um cosseno. Então, eu tenho que linearizar ele. Saiu errado escrito aqui, ó, linearizar o modelo através das derivadas. Certo? Aqui também saiu errado, é portanto, ok? Então, ó, lá da teoria de propagação, quando a gente usa o D aqui, ó, significa que é uma derivada. Então, é a derivada desse modelo, certo? Multiplicado pela matriz variância e covariância, esse símbolo aqui, ó, é matriz variância e covariância entre o azimuth e minha distância, multiplicado por essa matriz transposta. Então vamos lá. Esse D e esse D vêm das minhas derivadas desse modelo. Vou fazer a derivada em relação ao azimuth e a derivada em relação à minha distância. Daqui da minha matriz variância e covariância da azimuth e distância, ele vem da precisão. A gente já falou lá. Que é dado. Qual que foi a precisão que ele falou lá? Angular e linear. Certo? Beleza? Então, isso vem do modelo. Isso vem do que é dado. Da precisão. Tudo bem? Vamos lá. Então, ó, a gente vai fazer a primeira coisa, as derivadas parciais. Certo? Então, a matriz D é obtida com as derivadas das equações de x1 e y1 em relação ao azimuth e à distância. Então, eu vou ter lá ó, a minha derivada de x em relação ao azimuth, a minha derivada de y em relação ao azimuth. Depois, a derivada de x em relação à distância e a derivada de y em relação à distância. Posso mudar, fazer primeiro com a distância, depois com o azimuth, fiquem à vontade. Só não pode mudar depois, tem que lembrar depois na hora de colocar aqui, ó. Se eu estou fazendo primeiro para azimuth e depois para distância, a mesma coisa eu tenho que fazer quando eu for fazer para minha matriz variância com variância de AD. Então vamos lá. Quando eu vou derivar, aí vocês têm que lembrar lá de cálculo 1, cálculo 2. Quando eu vou derivar
x em relação ao azimuth, sobra esse valor aqui. Não é que sobra. Você está fazendo em relação a x, é isso que está sobrando. Em relação a y, é isso que está sobrando. Eu falo sobrando para ficar mais fácil a relembrar. Tudo bem? A mesma coisa quando eu vou fazer pela distância, seno, o primeiro lá é seno, certo? Olha lá, ó, seno, que é em relação à distância, e o outro é cosseno em relação à distância. Olha que aqui, ó, quando eu faço na primeira, é x seno, né? Vira cosseno. Lembra que a derivada de seno é cosseno e cosseno é menos seno. Tudo bem? Então aqui, ó, até faltou aqui, ó, o valor aqui do menos seno, que vai dar aqui, ó. Por isso que tem esse menos aqui. Tudo bem? Então, ó, fazendo essa conta, dá essa conta, fazendo essa conta que aqui tem um menos, tá? Por causa do menos seno, certo? Dá esse valor. Tudo bem? Então tá aqui, ó, todos os valores. Se eu achei o D, eu já acho o meu D transposto, que é linha vira coluna, lembra lá? Tudo bem? Bom, agora vamos montar aqui a minha matriz variância-covariância de azimuth de distância. Ela é obtida, como eu falei, através da precisão angular linear. Aí a gente falou lá também na aula de propagação de variância. A minha diagonal principal tem a minha variância. Se eu tirar a raiz, eu caio na precisão. Certo? Então, eu vou ter que pegar os valores lá e elevar ao quadrado para colocar eles aqui. Lembra que a primeira, ele fala para mim que é 5 segundos angular. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar os 5 segundos e elevar ele ao quadrado. Ficou 25 segundos ao quadrado. Certo? Mas eu tenho aqui, como a gente falou lá, esse valor aqui, ó, está em segundos ao quadrado. Isso aqui está em metro. Eu não tenho compatibilidade para multiplicar um pelo outro. Isso vai dar problema. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar um para radiano. Certo? Para quê? Para eu poder compatibilizar as minhas observações. Certo? É bem mais fácil elevar isso aqui. Elevar não, desculpa. Transformar isso aqui para radiano. Certo? Que é o que está escrito aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? Transformar isso aqui para radiano. Tem várias formas, cada um pode usar a que for mais fácil para si. Uma delas é, eu vou pegar 5 segundos, dividir por 3.600, multiplicar por π dividido por 180. E vou elevar ao quadrado. Deu esse valor aqui. Radianos. A mesma coisa, eu preciso mexer com a precisão linear, só que ela eu não vou transformar para radiano. O que eu preciso? Eu preciso saber, lembra que ele fala para mim que a precisão da minha distância é 2.000 metros de 5 milímetros mais 5 partes por milhão. Então, o que eu estou fazendo? Estou pegando aqueles 5 milímetros, transformando ele aqui em metro, ou eu poderia transformar tudo isso aqui em milímetro, que é a distância minha, certo? 5 partes por milhão, multiplicado por 2.000, dividido por 1 milhão. Então, isso aqui, ó, é os 5 milímetros, que ele fala lá, que eu transformei para metros, mais ou menos 5 ppm. Então, 5 ppm, se fosse 4 ppm, eu ia substituir o 4 aqui, multiplicado pela distância. Certo? Isso aí também vocês já viram lá em topo 1 ou topo 2. Certo? Elevei ao quadrado porque eu estou elevando ao quadrado aqui, ó, mesma coisa de cima. Então deu isso aqui interno, deu esse valor, elevei ao quadrado, deu esse valor. Então agora o que eu vou fazer? Vou voltar aqui. Eu vou substituir essas matrizes nesses valores aqui. Então vai ficar o meu D que eu achei multiplicado pela matriz variância-covariância que eu acabei de fazer pelo D transposto. É isso que eu vou aplicar aqui. Então ficou aqui, ó,
meu D, que a gente copiou, D transposto. Isso aqui não é uma linha, ó, linha, virou coluna aqui, linha, virou coluna aqui, certo? Então essa aqui, ó, é minha D transposta, essa aqui é minha D, e essa aqui é a minha matriz variância-covariância de azimuth e distância que eu acabei de achar. Como eu sempre usei azimuth e distância, então tá aqui, ó, esse valor é esse valor, é este valor, é este valor. Multiplico isso por isso, o que der eu multiplico por isso. Correto? Acho esses valores aqui da minha matriz variância-covariância de x e y. Tudo bem? Aí é o seguinte, por que que é zero aqui, ó? Por que que isso é zero? Deixa eu só mudar de cor. Por que que isso aqui é zero, isso aqui é zero? Tá? Pelo seguinte, quando eu medir essa distância, se eu errar a distância, não significa que eu erro o meu azimuth. Ou vice-versa. Quando eu abrir esse ângulo, quando eu abrir esse ângulo aqui para o azimuth, se eu errar o azimuth, não significa que eu vou errar a distância. Então a gente fala que eles não têm correlação. Se eles não têm correlação, eles não têm covariância, então é zero. Tudo bem? Não tem valor. Tá? Agora, se tiver, aí vai ter um valor aqui que vai ser calculado. Tudo bem? Bom, feito isso, o que eu preciso fazer agora? Eu vou calcular as coordenadas. É o mais simples. Eu podia ter feito lá no começo? Poderia. Então, o x0 e o y0, ele falou para mim que o ponto 0 era 0 e 0, certo? X e y, então tá aqui, ó, 0 e 0, mais 2000, que é a distância, seno e cosseno. Então a minha coordenada tá aqui. É só calcular isso aqui, ó. Essa é a coordenada. Da onde sai a precisão que eu preciso? Sai daqui, ó. Aqui é uma vírgula, tá, pessoal? Faltou aqui, ó. Eu vou pegar, tirar a raiz desse valor, como eu coloquei lá, tirar a raiz desse valor. Por que eu preciso tirar a raiz? Porque ela entra ao quadrado aqui, como a gente falou, ó, tá? Entra ao quadrado, então eu tenho que tirar a raiz. Então, olha lá, 0,00075, taraná, tá aqui. Opa. E 0,18, papapá, que é o que está aqui embaixo. Então, é da minha diagonal, sempre da minha diagonal, sempre aqui da minha diagonal principal, certo? Eu tiro o valor. Então, com quanto que deu a resposta? x1 é 1732,05, mais ou menos a raiz disso daqui. O y é 1000, mais ou menos a raiz desse outro valor. Então, tá vendo aqui que deu 0,02, ou seja, é um valor pequeno que varia pouco. Eu posso confiar nessa minha coordenada, tá? Eu tenho o valor da minha coordenada e a qualidade dela. Tudo bem? Belezinha? Então aqui, ó, a gente fez para um ponto. Aqui, desculpa. Certo? De 0 para 1. Conforme eu vou aumentando aqui a poligonal, certo? Eu posso aumentar a poligonal aqui para um outro ponto, para um outro ponto, para um outro ponto. O que vai acontecer? Eu vou aumentando esse valor aqui. É mais alguma coisa e assim sucessivamente. Tudo bem? Então aqui é o básico para um ponto, como a gente calcula o ponto e calcula a precisão dele. Tudo bem? Agora, nós vamos fazer um segundo ponto, certo? Um segundo exemplo aqui. Vai ser basicamente a mesma coisa, tá? Executou uma poligonal eletrônica a partir de um vértice, do azimuth, de uma direção. A mesma coisa. Os dados do levantamento são dados, então calcule as coordenadas do ponto 3 e verifique qual a precisão dessas coordenadas, considerando o equipamento cuja precisão angular é
2 segundos e a linear 3 mais 10. Então tá vendo que mudou aqui agora. Certo? Então ele vai me dar os dados do levantamento e com os dados do levantamento eu vou calcular do ponto 3. Tá? Não precisa se preocupar, calma. Ó, ponto 0, distância 1. Ponto 1, distância 2. Ponto 2, para a distância 3. Tenho o alfa 1, tenho o alfa 2, tenho o alfa 3. O azimuth de 2 para 3, o azimuth de 1 para 2, o azimuth de 0 para 1 e meu azimuth de partida, o qual ele fala que o meu azimuth de copartida é 45 graus. Desculpa. Ele está nos dando já o valor. Tudo bem? Só ficou maior o desenho. Eu quero o quê? As coordenadas x3, y3 e os seus respectivos desvio padrão de x e de y. Tudo bem? É isso que eu quero. Esse é o problema. A gente só aumentou o exemplo anterior. Então, o que foi dado? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, distância 1, distância 2, distância 3. Então, se aqui eu tenho 3 distâncias, eu já tenho que calcular, só vou voltar nesse aqui para ficar mais fácil, eu já tenho que calcular isso aqui para cada um deles. Só que eu vou substituir aqui. Ele não falou para mim que é 3 mais 10? Então vai ficar aqui, ó, 3 milímetros. Então 0,03 mais 10 multiplicado. Aí eu só vou mudar as distâncias aqui para cada um. O resto fica igual. Tudo bem? Só estou aproveitando aqui a fala. Tá? Então eu tenho que calcular para esses daqui. Então, primeiro passo. Qual que é o modelo matemático, o modelo funcional? Eu quero o valor do 3, certo? Esse é o valor que eu quero. Então, como que eu faço? Vai ficar o meu x0, que é a minha partida, mais o ΔX do ponto 0 para 1, o ΔX de 1 para 2 e o ΔX de 2 para 3. Esse é o meu modelo. Só que isso aqui, esse ΔX, vale distância vezes o seno, para cada um deles aqui. Ó. E o ΔY vale distância vezes o cosseno, para cada um desses daqui. Então isso aqui vai ficar um pouquinho maior. Aqui só fez uma coisa menor para poder separar. Certo? Agora, aqui é a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Vou voltar aqui. A mesma coisa aqui, ó. Certo? Essa mesma equação aqui. Mesma matriz variância-covariância. Tá? É a mesma coisa aqui. O problema é que agora eu tenho para vários pontos de azimuth. Certo? Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer, tá, a transporte do azimuth. Então, o transporte do azimuth do primeiro fica o azimuth inicial mais um alfa 1. Dá esse valor. Para o 2, vamos voltar aqui, ó. Então é isso mais isso, eu acho o A1, correto? Aí, o A1 mais esse alfa, mais ou menos 180, vai dar isso daqui. E assim sucessivamente. Olha lá, A0, o A0, mais o alfa 1, mais o alfa 2, mais o alfa 3, mais ou menos 180, que no caso aqui está sempre colocando ou menos 360, que também dá, certo? Eu vou ter esses valores aqui. Qual que é a equação geral? A equação geral é o azimuth vai ser o azimuth inicial, mais a somatória de todos os ângulos, como está aqui, menos o número de pontos menos 1 multiplicado por 180. Certo? Essa é a equação zona geral. Aqui a gente já achou ele de forma mais tranquila, de ponto a ponto, como a gente sempre está acostumado a fazer. Aqui, ó, relembrando lá, nós colocamos de forma matricial, para sair lá. Como esse modelo é um modelo linear, é só mais, tá? O que ele fala para mim lá?
que a precisão angular é de 2 segundos. Então, eu vou montar a minha matriz aqui, ó, minha matriz G, certo? Que é essa aqui. Por que G? Porque é modelo linear. Matriz variância covariância de alfa, G transposta. Essa aqui transposta. Então, vamos olhar lá. Isso aqui vai estar em relação a alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Certo? Isso aqui, ó, é alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Vamos voltar aqui, ó. No primeiro, tem alfa 1? Tem. Então é 1. Tem alfa 2? Não. É 0. Tem alfa 3? Não. É 0. Vamos para o segundo. Tem alfa 1? Tem. É 1. Tem alfa 2? Tem. É 1. Tem alfa 3? Não. É 0. Opa. Tem alfa 1, tem alfa 2, tem alfa 3. Todos positivos. Alfa 1, alfa 2, alfa 3. O que é linha? O que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. O que é linha vira coluna. Então, da matriz G, eu achei a minha matriz G transposta. O que eu preciso? Lembra? Isso vem vindo dos modelos. Lembra que eu falei lá? Ó, esses dois vêm do modelo. Qual que é o modelo? O modelo está aqui. Ó. Esse é o modelo matemático do azimuth. Agora, eu quero a minha matriz variância-covariância dos meus alfas. Isso aqui era 2 segundos. Isso aqui era 2 segundos. Como eu elevei ao quadrado, virou 4, tudo bem? Então o 4 aqui é porque é 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. Fazendo a multiplicação, eu cheguei nesses valores aqui. Da mesma forma que o primeiro, eu não dá para misturar aqui segundos ao quadrado com metros. Então eu vou ter que transformar toda essa matriz em radiano. Como que eu faço isso? Eu posso pegar essa matriz e multiplicar por seno ao quadrado de 1 segundo, por exemplo. Ou então fazer a mesma coisa da forma como a gente fez na outra vez. Certo? E aí eu tenho esses valores aqui em radianos. Só fazer essa multiplicação aqui, ó. Tudo bem? Então aqui o que eu fiz a primeira vez? Eu fiz a propagação de variância para os meus azimuths. Agora eu vou fazer para as coordenadas. Olha lá o que eu tinha falado. Coordenada inicial mais os deltas. LB vezes seno, LB vezes seno, LB. LB aqui é a distância, tá? Distância. E vezes cosseno. De novo, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer agora, preciso achar a minha matriz D, a minha matriz para x e y, certo? D transposta. Beleza? Na verdade, aqui eu não vou chamar de x e y, vou chamar de azimuth e distância, para ficar mais fácil. Tá? Então, eu vou derivar os meus azimuths da mesma forma que eu fiz lá. Ó. Derivada de x em relação aos azimuths, derivada de y em relação aos azimuths, depois x em relação à distância, y em relação à distância. Vou achar esse aqui. Depois eu preciso achar esse maiorzão aqui. Aqui estão as distâncias, olha lá. Lembra lá, ficou a mesma coisa aqui, gente. Ó. Vou voltar só um pouquinho aqui, me perdoem. Cadê as derivadas? Aqui, desculpa, aqui. Certo? Distância vezes cosseno. Distância vezes cosseno. Lá. Aí é menos aqui, porque seno é menos. Seno é cosseno, cosseno é menos seno. E aqui lembra que eu falei para vocês que faltou um menos aqui, ó, na frente. Por isso que tem esse menos aqui. Tá? Aí fazendo essas contas, vai dar tudo isso aqui. Fazendo essas contas vai dar esses valores. Então eu vou montar a minha matriz D. Ó. Minha matriz D ficou todos esses valores aqui. E aqui é a minha matriz geral. Então, ó, se vocês olharem, essa primeira parte aqui, ó, é todo dessa matriz D. E esse trecho aqui, ó,
esse trecho aqui, ó, é distância 1, distância 2, distância 3. Azimuth 1, azimuth 2, azimuth 3 aqui na minha diagonal principal. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Vou ter que pegar, bom, antes disso, segura essa daqui que a gente vai ter que completar ela. Lembra que eu falei lá que a gente tem que calcular para cada um, lá? É 3 milímetros mais 10 ppm. Então, o 10 mantém, só vou mudar aqui os valores. Certo? Acho essa parte aqui ao quadrado. Peguei esse valor aqui, elevei ao quadrado, esse valor elevei ao quadrado, esse valor elevei ao quadrado. Aí o que eu falei ali que a gente ia completar? Então, ó, esses três valores aqui, esse valor e esse valor, eu acabei de calcular ele aqui, ó. 1, 2, 3. Esses outros valores aqui, ó, que tem covariância, é tudo isso aqui, ó. Tá? Que é o valor que a gente pegou aqui em cima, ó. Beleza? Tranquilo? Aqui, ó. Aqui que eu vou fazer agora? Pegar essa matriz D, multiplicar por tudo isso daqui, que no caso é essa aqui, certo? Multiplicado por essa transposta, certo? Fazendo essa multiplicação, eu vou achar exatamente esse valor aqui, ó, essa matrizinha aqui, ó. Eu tiro a raiz disso, acho a precisão do mais ou menos aqui para o x. Tiro a raiz disso, acho o mais ou menos aqui para o y. Aí, obviamente, é só eu aplicar todas os valores aqui, ó. Eu acho a coordenada, que está aqui. E tirando a raiz disso, eu acho esse valor. Tirando a raiz desse, eu acho esse valor. Certo? Belezinha? Então, eu tenho essas coordenadas e uma precisão boa nelas. Certo? Aí vai depender do trabalho que você está fazendo, você vai avaliar se isso é bom ou se isso é ruim. Tudo bem? Tranquilo? Então, a gente viu isso aqui em sala de aula, fez isso daqui como trabalho. O que aqui eu estou deixando para vocês é um vídeo para que vocês relembrem o que foi falado dentro de sala de aula. Tudo bem? Esses exemplos foram extraídos da apostila do professor Newton, tá? Lá do IF Goiano. Tá? Ele autorizou a utilizar esses exemplos dele. Tá? Eu conheci pessoalmente, então não tem problema estar utilizando aqui os exemplos dele. Tá ok, pessoal? Refaçam esse exercício aí, batam a calculadora para relembrar, porque é importante vocês estarem relembrando todo esse processo. E aí, só para terminar, se eu fosse achar para o ponto 2, por exemplo, que poderia ser feito, eu não teria, por exemplo, a distância 3 e o alfa 3. Então, essa parte final aqui, ó, ela não existiria, certo? Isso aqui estaria fora. Isso aqui não existiria, isso aqui não existiria. Então, eu utilizaria só essa parte aqui, certo? Da mesma forma que essa parte 3 aqui, ó, não existiria, tá? Estaria fora essa parte aqui, certo? Então, eu venho eliminando algumas linhas e colunas. Da mesma forma que se eu aumentar isso aqui, por exemplo, para 1.4, eu teria aqui um outro azimuth de 3 para 4, um outro alfa 4, um LB 4. Então eu começo a aumentar minhas observações, com isso aumenta mais aqui alguma coisa, mais alguma coisa aqui, tudo bem? Então é um efeito sanfona aí. Tranquilo? Espero ter ajudado vocês e até a próxima.